No Estrovengo, a gente vai falar da tua vida, vai falar da tua carreira, dos seus projetos, tudo aquilo lá e tal. Cuidado, hein? Mas é o papo reto. Eu quero fazer a pergunta que eu gostaria de ter feito lá atrás. Por que você não assume um cargo pra comandar a arbitragem de futebol desse país? Pra mim é ruim, Godoy. Nem sempre o comandante da arbitragem consegue fazer um trabalho bom, mesmo ele tendo boa formação administrativa e com conhecimentos de arbitragem. Porque no Brasil ainda é mais importante o voto dos clubes do que um trabalho de arbitragem bem feito, uma formação bem feita e uma execução bem feita. Né? Então, nem sempre. Então, você pode ver, são poucas as federações que tem alguém que foi muito bom na arbitragem, que ocupou posição de destaque na arbitragem, comandando a arbitragem no seu estado. No Brasil, por exemplo, ficamos 20 e poucos anos sob o comando de um medíocre, de um câncer administrativo, que não foi nada na arbitragem, além de um bom estudioso da arbitragem. E os nomes, os grandes nomes, exemplos, referências da arbitragem nacional não foram usados. E aqueles que foram convidados não aceitaram. Agora que nós temos um lá que tem um pedaço na história da arbitragem com importância, com significado, que é o CNM. Mas para corrigir o que durante 20 e poucos anos um mau caráter fez, não vai ser fácil, não é da noite para o dia. E durante esses 20 e poucos anos, eu, como sempre fui crítico de quem estava lá, eu me afastei. Eu optei pela carreira de jornalista esportivo e me afastei da arbitragem. Me tornei até inimigo dos árbitros, porque a partir do momento que você critica os árbitros, ele vira teu inimigo. Mesmo que ele tenha tido por algum momento na formação dele, na inspiração dele, a minha fotografia na cabeceira da cama dele. Né? Mas hoje eu teria condições de voltar a ter mais contato com a parte administrativa da arbitragem, porque esse câncer que estava lá saiu. Sérgio Corrêa da Silva. Saiu, extirparam o câncer, mas ainda ficou ramificação. Tem ramificação. Enquanto o CNM não limpar tudo isso, ele não vai conseguir fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e do jeito que precisa ser feito na arbitragem brasileira. Porém, pela cultura esportiva, a cabeça do árbitro hoje ainda é usada como moeda de troca, de votos, para quem quer ficar no poder. Ainda? Ainda é. É só você ver o que acontece. Ainda é mais importante eu ter um diretor de comissão de arbitragem que desagrada os dirigentes do clube ou que agrade os dirigentes do clube. Porque na hora da eleição, quem vai votar? Árbitro vota? Não. Diretor de comissão de arbitragem vota? Não. Quem vota são os presidentes. Então as coisas vão acontecer de acordo com os clubes. É claro que quanto menos erros acontecerem, é melhor para todo mundo. Uhum. Até aquele momento que o dirigente está com o clube dele ameaçado, no desespero. Aí ele quer que aconteça muitos erros a favor. Por exemplo, o dirigente fala, a gente fala, não é só o dirigente, a torcida fala. Pô, esse árbitro é caseiro, esse árbitro é não sei o quê, esse árbitro favorece o time da casa, é uma maneira, uma característica dele apitar, tal. E por que o dirigente não tira ele? Então, já que ele critica tanto. E é legal a hora que ele dá entrevista falando que o campeonato está manchado, que o campeonato está marcado, que a carta marcada, que sabia que isso iria acontecer. Pô, você sabia porque concordou, porque aceitou, porque jogou, porque participou. Aí tem o técnico que trabalha numa determinada equipe, ele vai para outra, rival, e fala: eu já tive do lado de lá, eu sei como é que é. Pô, já coloca tudo em suspeita aquilo que vai acontecer, que pode acontecer. Né? Os técnicos que fazem 3, 4 contratos por ano, técnicos que vão para fora, já vão com a passagem de volta comprada, porque vai fazer um péssimo trabalho lá para receber indenização, faz 3, 4 contratos, faz péssimos trabalhos justamente para receber indenização. Esses não são considerados safados, mas eles sempre desconfiam da safadeza ou da honestidade do árbitro, né? Jogador comete pênalti imbecil, infantil, expulsão imbecil, infantil, entrega o ouro, faz gol contra, mas nunca é colocado sob suspeita. Ele ajuda um determinado time e no ano seguinte ele vai jogar naquele time que ele ajudou e nunca é colocado sob suspeita.
Ah, mas o árbitro é. Se ele marca um pênalti que deixa dúvidas ou diante de determinada circunstância, o árbitro é safado. O árbitro esse é safado, esse é aquilo. Então o jogador que entrega não é safado, o jogador que derruba o técnico não é safado, o jogador que cria cria situações constrangedoras para romper um contrato com um time, vai jogar no outro. O dirigente está sabendo que aquele cara é mau caráter como funcionário, mas contrata ele. E o árbitro sempre sob suspeita. O árbitro sempre sob suspeita. Você fala de suspeita. Na tua época de árbitro, não tinha essa quantidade de casas de aposta que se tem hoje. Não dá pra gente cravar nada porque a gente não tem prova, né? Você, na sua experiência, jamais também faria alguma coisa sem prova. Mas dá pra gente minimamente suspeitar porque tem bastante coisa estranha também desde esse boom das casas de apostas, né, Godoy? Tem muita coisa estranha. E foi legal aquela entrevista do técnico Thiago Nunes, né? Isso. Falando do que ele dirigiu recentemente o jogador que não cometia faltas porque ele tinha jogado naquele negócio lá do casa de aposta, tal. Cartola, eu não sei como é que é. Esse negócio que eu nunca fiz. Se o cara comete falta, ele perde pontuação. Então, eu nunca fiz, eu não sei como é que é o sistema. Mas aí, ele teve coragem de falar de um. Será que só tinha esse lá onde ele trabalhou? Será que não tem mais nenhum espalhado por aí? Eu via, na minha época, coisas lá dentro do campo que depois que acontecia, que passava, eu falava, pô, não é possível que o cara fez aquilo. Deu branco. Branco, ou verde, ou azul, ou amarelado. E nós tivemos isso com jogadores de expressão internacional, com uma qualidade internacional que comete erros infantis, imbecis. Isso. E justifica com um apagão, com um branco. Deu um branco. É verdade. Mas quem fica sob suspeita? O árbitro. O cara provoca a expulsão e sai lá, dá entrevista, o árbitro não dá entrevista, não fala. Eu não fiz nada, não falei nada, o cara fez isso, aquilo e tal. Mas sempre o árbitro que é o suspeito. Mas e é o único segmento que é vigiado e fiscalizado por todo mundo. E é amador. Amador, no sentido de amador em termos de registro. Isso. Reconhecido. Amparado pela consolidação das leis trabalhistas. Né? Foi reconhecido como uma atividade, mas ninguém quer tê-lo como funcionário. E isso é interessante, ninguém quer ter o árbitro como funcionário. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, vamos falar só do passado recente. Você já pensou você ser funcionário de um presidente ladrão? Não tem condição. Tem condição. Quantos presidentes Temos vários problemas. Quantos presidentes de instituições, seja no segmento que for, que não são ladrões, safados, nacionais e internacionais. Teve prisão, teve um monte de coisa. Aí, ele é teu patrão, e aí? Você vai fazer o que ele quer ou não? Ele é teu patrão. Você chegou a ser... Então, já que você está falando isso, em algum momento... Eu não falei não, vocês que falaram.